alguns anos, meu marido e eu fizemos uma viagem para Yosemite. Ficamos hospedados fora do parque, em El Portal. Uma noite, enquanto voltávamos do vale, notei que os faróis do carro iluminaram o que parecia ser alguém deitado na beira da estrada, com os pés voltados para a rua. Disse ao meu marido que havia uma pessoa deitada no meio da escuridão na beira da rodovia. Ele sabe que eu adoro histórias de crimes reais e estava absolutamente certo de que o que eu tinha visto eram apenas sacos de lixo. Eu estava tão certa de que continuei dizendo: não, eu vi um corpo. Eu sei que era uma pessoa. Voltamos para o hotel e quando estávamos prestes a estacionar, meu marido olhou para mim e disse: você está realmente certa disso, não está? Quer voltar? Eu estava desesperada e disse que sim. Quando passamos novamente pelo local, vi os pés. Pedi ao meu marido para virar o carro de volta e gritei para ele parar o carro. Ele abaixou a janela e disse: ei, você está bem? Nenhuma resposta. Mais uma vez, ainda mais alto: ei, você está bem? De repente, a mulher vestida de preto sentou-se. Ela estava usando um casaco acolchoado, calças pretas e tinha uma bolsa e 3 garrafas de água. Sua maquiagem estava bem feita e ela parecia muito doce. Eu podia ver que meu marido estava absolutamente chocado. Perguntei para onde ela estava indo e ela disse que estava tentando chegar ao posto Chevron na estrada, onde sua mãe iria encontrá-la. Esta mulher parecia ter cerca de 40 anos. Sabia que algo estranho estava acontecendo porque, onde a encontramos, o posto Chevron ainda estava a cerca de 7 milhas de distância. Ela disse que, em sua cabeça, pensava que estava apenas a 1 milha de seu hotel e que podia caminhar até lá. Oferecemos uma carona e ela entrou no banco de trás, não sem antes eu pegar um cachecol grosso para enrolar no pescoço e meu spray de pimenta. Enquanto dirigíamos, tentamos fazer perguntas para ela, apenas conversas triviais. Perguntei por que ela estava deitada na beira da estrada e ela disse que tinha se cansado de caminhar e decidiu se deitar, pronta para desistir, seja lá o que isso significasse. Era inverno e ela não tinha chapéu ou luvas. Pude ver que ela estava muito frágil. Quando chegamos ao posto Chevron, ela nos agradeceu, saiu do carro e se sentou em um banco em frente à loja fechada do posto. Oferecemos ficar com ela até sua mãe chegar, mas ela recusou e disse que ficaria bem. Lembrei a ela que não havia sinal de celular na área e perguntei várias vezes se ela não queria que esperássemos com ela. Voltamos para o hotel e notamos que agora havia 2 carros de polícia no estacionamento, que não estavam lá da primeira vez que chegamos do vale naquela noite. Disse ao meu marido que sabia que eles estavam lá por causa daquela mulher. Calmamente, fui até um dos carros e perguntei se estavam procurando por uma pessoa desaparecida, uma mulher. O policial me disse que sim e perguntou se eu a tinha visto. Expliquei a situação e disse que realmente sentia que algo muito ruim tinha acontecido com ela. Ele nos agradeceu por pegá-la e dar uma carona. Ele não podia me dizer o que havia acontecido, mas achou que ela sair e ir para outro lugar foi uma escolha inteligente. Pedi que ele fosse até o posto Chevron para verificar se ela estava bem e se sua mãe havia chegado. Percebi que o que quer que tenha acontecido foi no mesmo hotel em que estávamos naquela noite. Procurei o registro policial local e descobri que uma disputa de violência doméstica havia ocorrido no hotel. A mulher havia sido espancada muito gravemente e estava tão aterrorizada que estava disposta a caminhar no escuro sem uma lanterna apenas para escapar. Acredito que, após caminhar cerca de meia milha do hotel, ela estava em tanta dor que precisava se deitar. Tive a sensação de que ela achava que poderia realmente morrer ali. Ela não podia voltar ao hotel porque já havia fugido e ido até a recepção para ligar para sua mãe. Seu marido sabia que ela estivera lá e teria vindo atrás dela. A recepção chamou a polícia para ela enquanto ela escapava. Entendi que o homem que a machucou era seu marido e foi preso. Sempre me pergunto sobre ela e se ela voltou para ele. Será que sua mãe realmente a pegou? Ela está segura agora? Hoje meu marido escuta quando digo que há um corpo na beira da estrada. Depois de me mudar para uma área mais rural, não tenho conseguido ver meus avós tanto quanto via quando minha família e eu morávamos na cidade. Por causa disso, de vez em quando, eles fazem a longa viagem até aqui para ficar por cerca de 1 ou 2 semanas. Na última segunda-feira, foi exatamente isso que aconteceu. Minha avó, meu avô e meu tio vieram para ficar 1 semana. Minha família e eu temos um cachorro pastor alemão chamado Kane.
que tem cerca de 2 anos e é extremamente agitado. Kane não gosta de nada que entre em nossa propriedade ou em nossa casa, então ele late sem parar até que a coisa vá embora ou nós o removamos da situação. Enquanto meus avós e meu tio estavam aqui, ele latia para cada um deles através da porta de vidro da frente e latia para meu avô sempre que ele ia sentar-se do lado de fora. Uma noite, colocamos Kane dentro de uma caixa de transporte para cães porque ele dorme dentro de casa às vezes. A caixa foi colocada atrás do sofá e sentado na beirada do sofá estava meu tio. Quando Kane sentiu o cheiro e percebeu que ele não era um de nós, começou a latir. Então tivemos que cobrir a caixa com um cobertor. Agora que você sabe como o nosso bom garoto é louco, aqui está a história. Enquanto estou contando isso, meus avós e meu tio acabaram de sair há cerca de 1 hora, e meu tio tinha uma história interessante para contar de manhã. Na noite passada, a caixa de Kane foi colocada no meu quarto porque eu queria que ele dormisse ali. Sempre tive cães que ficavam do lado de fora durante minha infância, e nunca tive um deles dormindo no meu quarto comigo, então estava bastante empolgado com a nossa noite de sono juntos. Depois de colocar a caixa no meu quarto e colocar um cobertor para Kane, trouxemos ele de fora para o meu quarto. No corredor fora do meu quarto, há 2 banheiros na parede à esquerda. Fechei minha porta para que Kane não visse um dos meus avós ou meu tio tentando ir ao banheiro e começasse a latir para eles no meio da noite. Depois de ler e conversar um pouco com Kane, apaguei as luzes e fomos dormir. Nas primeiras horas da manhã, por volta de 1 da manhã, meu tio levantou-se do sofá para usar o banheiro do outro lado da casa. Sempre deixamos uma luz pequena acesa na cozinha à noite para não ficar muito escuro, e estou supondo que foi assim que meu tio viu o que ele viu no corredor. Depois de caminhar da sala de estar pela cozinha, ele chegou onde estavam os 2 banheiros, e sentado imóvel em frente à porta do meu banheiro, estava o que parecia ser Kane. Seu pelo majoritariamente preto quase se misturava com a escuridão, dificultando ver seu rosto, com as orelhas em pé, sem latir ou rosnar, apenas olhando fixamente. Muito perturbado, ele se virou e voltou para a sala de estar. Algum tempo depois, meu avô levantou-se para usar o banheiro, e para surpresa, nada estava lá. Meu tio estava convencido de que viu Kane naquele corredor, mas Kane estava no meu quarto, dentro de uma caixa trancada e atrás de uma porta fechada. E se ele estava apenas vendo coisas por estar sonolento, o medo da situação o teria despertado o suficiente para que a ilusão de Kane sentado no corredor desaparecesse. Às vezes, vejo uma aranha ou várias aranhas na minha parede enquanto estou meio adormecido. Uma vez que pisco ou realmente olho, elas desaparecem. Mas o que meu tio viu não desapareceu, então acredito que ele realmente viu algo. Mas não era Kane. Era algo tentando assumir a forma de Kane. Por qual razão? Não sei. Mas as intenções dessa possível entidade permanecerem desconhecidas tornam tudo ainda mais perturbador. Minha família imigrou para a Alemanha nos anos 70. Naquela época, precisavam muito de trabalhadores, mas muitos locais não gostavam do fato de que com os trabalhadores imigrantes também vinham famílias imigrantes. Meus pais trabalhavam em turnos nas fábricas, o que não deixava tempo para minha criação. Naquela época, isso significava que a maioria das crianças era enviada de volta para os avós em nosso país natal, mas minha mãe, tendo sido forçada a viver sem os pais por um tempo, não queria que seu filho crescesse assim. Em vez disso, ela insistiu que eu tivesse uma babá. O nome dela era Gund, uma senhora alemã simpática, com 3 filhas já adultas, e apenas a mais nova, com cerca de 19 anos, ainda morava com ela. Raramente a via, pois era estudante universitária na época. Eles moravam em uma casa agradável nos arredores da cidade, em uma colina com muitas árvores e terras agrícolas. Eu adorava aquele lugar e via meus pais todos os fins de semana, pelo menos 2 dias. Isso parece ser muita informação de fundo, mas é importante para entender o que aconteceu a seguir. A área onde minha babá vivia tinha mais 2 casas por perto, e depois havia algumas fazendas mais afastadas. Uma era nosso vizinho direto, uma família alemã simpática com um filho adolescente que às vezes jogava badminton comigo. E havia uma mansão enorme que sempre parecia um castelo para mim. Ela ficava mais abaixo da colina, cercada por uma área arborizada e uma cerca alta ao redor. Sempre que saíamos ou retornávamos à colina, passávamos por este prédio, e eu sempre me perguntava quem morava lá, mas nunca vi ninguém, e Gandhi nunca falava sobre eles. Ela era uma pessoa muito falante e animada,
Então isso me parecia estranho. Eu não era muito curioso. Ficava feliz brincando sozinho, ou com o menino vizinho, ou os gatos dos vizinhos. Até que uma noite, Gandhi me vestiu com meu melhor vestido, e para minha surpresa, fomos à mansão. Havia uma grande festa, muitas pessoas com vestidos finos e ternos caros. As mesas estavam cheias de comidas que eu nunca tinha visto antes, e a casa, embora grande por fora, parecia ainda maior por dentro. Enquanto tentava encontrar Gandhi, que eu tinha perdido de vista depois que ela foi ao banheiro, 2 grandes cães brancos entraram na sala de jantar onde eu estava. Eu já tinha tido alguns encontros ruins com cães grandes, então aqueles 2 me assustaram muito, mas eu não queria gritar e envergonhar Gandhi. Então, recuei tentando me afastar deles silenciosamente. Isso parecia despertar o interesse deles em mim, então acabei tendo que correr de sala em sala até ser encurralada. Tenho certeza de que eles não tinham más intenções e só queriam brincar, mas eu estava tão assustada que comecei a chorar silenciosamente. Nesse momento, uma jovem apareceu atrás dos cães. Lembro-me dela claramente, embora isso tenha acontecido há mais de 2 décadas. Ela tinha cerca de 9 anos, talvez um pouco mais velha que eu na época, cabelo loiro escuro até o queixo com uma franja ligeiramente encaracolada, olhos castanhos e era muito pálida. A menina chamou os cães e ambos saíram da sala obedientemente. O alívio que senti é difícil de explicar. Queria agradecê-la, mas ela já tinha se virado e saído antes que eu pudesse. Comecei a correr atrás dela quando fui subitamente parada por um homem alemão mais velho que eu vagamente identifiquei como o anfitrião da festa, e ao lado dele, sua esposa. Não me lembro dos rostos deles, mas lembro que não gostavam da minha presença lá, praticamente irradiando uma forma de hostilidade que eu não conseguia entender. Houve uma discussão acalorada com minha babá, então ela pegou minha mão e fomos embora. Ela estava resmungando zangada sobre o comportamento deles enquanto voltávamos para casa. Olhei para trás enquanto caminhávamos e, com certeza, a menina estava em uma das janelas, uma mão pressionada contra o vidro, sorrindo. Sorri de volta para ela e perguntei a Gandhi se ela achava que me deixariam brincar com a menina da festa algum dia. Isso a fez parar e me olhar, as sobrancelhas franzidas em óbvia confusão. Que menina? Ela perguntou. Não havia outra menina da sua idade. Relatei a ela o que aconteceu antes do casal me parar de forma tão rude, mas as rugas entre as sobrancelhas dela só se aprofundaram. Continuamos caminhando, e eu só comecei a pensar que a conversa tinha acabado quando ela de repente disse: Não, criança, acho que você está enganada. Não havia outra menina. Na verdade, parece que crianças não foram convidadas para este evento. Ela acrescentou com um tom sombrio. Não havia muito que eu pudesse argumentar. Fui criada para não discutir com os mais velhos. Nunca mais vi a menina, embora procurasse nas janelas toda vez que passávamos pelo prédio. Depois de todos esses anos, me pergunto se meu cérebro a inventou ou se realmente encontrei o fantasma desamparado de uma menina que em algum momento viveu e morreu naquela casa. Algumas coisas nunca devemos descobrir, e estou bem com isso. No verão de 2011, alguns amigos e eu decidimos organizar uma pequena viagem de acampamento para uma floresta a poucos quilômetros da nossa cidade natal. Delamere Forest, apesar de ser relativamente pequena, nos oferecia uma oportunidade muito necessária de nos conectar com a natureza. Viver na cidade pode ser bom, mas também pode ser sufocante, então qualquer chance de sair para o campo era bem-vinda. Mas com o passar do tempo e a data do acampamento se aproximando, as coisas começaram a desmoronar. Um a um, vários amigos ligaram e mandaram mensagens informando que não poderiam ir, seja por doença na família, falta de dinheiro ou simples preguiça. No final, apenas 2 de nós realmente decidiram ir. Então, numa manhã ensolarada de verão, pegamos um trem para a jornada até a floresta. O tempo estava perfeito, um céu sem nuvens com uma brisa leve que tornava a caminhada pela floresta menos opressiva do que esperávamos. Não demorou muito para encontrarmos um bom local à sombra, ao lado de um riacho que poderíamos usar para lavar e beber água. O único problema era que o local era muito aberto, visível para qualquer pessoa que passasse e nada discreto. No final da tarde, estávamos cansados da caminhada e decidimos fazer uma fogueira para cozinhar o jantar. Mas aqui está o problema. Fazer uma pequena fogueira é essencial para acampar, claro, mas atrai pessoas.
O cheiro de madeira queimada e comida sendo cozida, a fumaça. Às vezes você pode estar praticamente anunciando sua presença para toda a floresta com um megafone ou algo assim. Mas sabíamos disso. Então não ficamos exatamente surpresos quando um grupo de locais tropeçou em nosso pequeno acampamento e veio nos cumprimentar. Eles pareciam amigáveis no começo, e isso pode soar paranoico, mas o tempo todo eu tinha um pressentimento ruim sobre eles. Fascina-me como o instinto humano pode captar essas coisas, pequenas pistas na linguagem corporal ou na fala que nos levam a acreditar que alguém não está sendo totalmente genuíno. Não sei se era a maneira como os locais olhavam um para o outro, ou as perguntas estranhas e investigativas que faziam, mas eu sabia que eles não tinham as melhores intenções. Quando eles se afastaram e estavam fora do alcance da audição, meu amigo sugeriu que mudássemos o acampamento. Normalmente ele é o medroso, e eu sempre digo para ele calma ou relaxa, mas nessa ocasião eu sabia que ele estava certo. Talvez estivéssemos sendo um pouco paranoicos, mas em situações como essa, é sempre melhor prevenir do que remediar. Então, cansados e meio bêbados, empacotamos nossas coisas, apagamos a fogueira e começamos a procurar outro lugar para acampar. Felizmente, encontramos um lugar bem rápido, uma colina densamente arborizada que basicamente tinha uma vista do nosso antigo local de acampamento de um lado. Não que tivéssemos uma visão direta, mas se você andasse 1 minuto ou mais para longe do acampamento, teríamos uma boa visão da área circundante, pelo menos durante o dia. Quando o sol se pôs, fizemos outra fogueira, cozinhamos macarrão instantâneo em nossas latas de cozinha, e então começamos a beber e fumar até ficarmos estúpidos. Conversamos besteiras ao redor da fogueira, até estarmos cansados demais e bêbados demais para continuar. Então nos retiramos para nossos abrigos para a noite. Tenho certeza de que desmaiei assim que entrei no meu saco de dormir, pois não me lembro de ter adormecido ou algo assim. A próxima coisa de que me lembro é de abrir os olhos na escuridão total, ao som de um carro distante, acelerando o motor. No começo, fiquei apenas irritado por ter sido acordado. A ressaca estava forte e eu me sentia péssimo enquanto tentava voltar a dormir. Mas o veículo distante continuava acelerando o motor, e à medida que o som ficava mais alto e mais alto, eu sabia que estava se aproximando. Algo me disse para verificar quando comecei a ouvir vozes. Podia ser apenas um bando de garotos dando uma volta em um carro roubado, mas como disse, às vezes é melhor prevenir do que remediar. Quando cheguei à beira da colina, já podia ver feixes de lanternas em nosso antigo local de acampamento. O motor acelerando vinha de um veículo que havia sido dirigido por todo o caminho pela trilha da floresta até nosso acampamento anterior. Alguém estava lá, procurando por nós. Acho que agi mais por instinto do que qualquer outra coisa, movendo-me o mais rápido e silenciosamente possível de volta para acordar meu amigo adormecido. Expliquei o que vi umas 2 ou 3 vezes. Ele estava tão exausto e meio bêbado quanto eu. Mas quando entendeu, ele se levantou comigo e ajudou a apagar a nossa fogueira com terra. Pegamos um par de binóculos que estávamos carregando e corremos de volta para a beira da colina para observar a cena abaixo. Com total horror, pudemos ver o que estava nas mãos dos homens, graças às lanternas que eles apontavam uns para os outros. Bastões de beisebol, martelos e um pedaço de corda eram apenas algumas das coisas que carregavam. Eles cuspiam e xingavam, furiosos por terem chegado tarde demais para nos pegar e fazer Deus sabe o quê. Tudo o que tínhamos para nos defender eram nossos canivetes suíços. Se os caras lá embaixo tivessem decidido realmente procurar na área, nos encontrariam facilmente, e não tenho certeza se estaria aqui digitando isso hoje. Mas para nossa infinita sorte, eles não procuraram. Talvez estivessem bebendo ou estivessem muito preguiçosos para realmente nos procurar. Mas graças a Deus, não procuraram. Com uma pessoa vigiando, a outra voltou ao acampamento para empacotar o equipamento o mais rápido possível. Os caras lá embaixo estavam rondando nosso antigo acampamento, chutando a fogueira que havíamos construído cuidadosamente, descontando toda a raiva nas coisas que deixamos para trás. Como mencionei, eles não pareciam interessados em realmente nos procurar, mas também não pareciam estar com pressa de ir embora. Isso significava que estávamos essencialmente presos nessa colina arborizada, já que uma tentativa de fuga com nossas mochilas pesadas significaria que, se fôssemos descobertos, não haveria como escapar deles, especialmente porque tinham um veículo. Acabamos ficando lá até de manhã. Nenhum de nós conseguiu dormir, apesar de a gangue ter saído com o veículo.
Lembro-me de estar aterrorizado com a possibilidade de eles voltarem com mais pessoas, mais lanternas, com mais vontade de nos encontrar. Mas eles não voltaram. Provavelmente estavam dormindo suas próprias ressacas quando estávamos no trem de volta para casa. Estávamos planejando ficar mais 2 noites, e eu ainda estava irritado por termos que encurtar a viagem, mas com aqueles bandidos locais por perto, simplesmente não queríamos arriscar. Tenha cuidado quando estiver viajando, seja internacionalmente ou localmente, porque apesar da imensa bondade de estranhos, alguns deles não são tão amigáveis. A Floresta Nacional de Ouachita é a mais antiga do tipo no sul dos Estados Unidos, com quase 2 milhões de acres de natureza intocada que proporcionam algumas das melhores viagens de caça imagináveis. Na verdade, disse que Ouachita significa grande caça longe de casa. Então, como você pode imaginar, durante a temporada de caça, você não consegue se mover devido aos coletes de alta visibilidade e chapéus de caçadores laranja brilhantes. Meus amigos e eu nunca fomos muito de caça. Somos praticamente tão da costa leste quanto se pode ser. Quero dizer, até visitarmos o Arkansas eu mal tinha passado da Pensilvânia, então nossa ideia de relaxar na natureza não inclui massacrar um animal recém-morto. Então, quando descobrimos que havia uma janela durante o alto verão, quando a caça na Ouachita é estritamente proibida, ficamos absolutamente encantados. Haveria seções inteiras da floresta que estariam basicamente desertas. Teríamos o lugar para nós mesmos, ou assim pensávamos. Dirigimos por 8 horas por dia durante 3 dias para chegar até o Arkansas, saindo de nossa casa em Haverhill, Massachusetts, já que 1.500 milhas de uma vez só eram nauseantes demais para pensar. Fizemos uma pequena viagem de carro, parando em Filadélfia, DC e depois Nashville. Honestamente, acho que poderia me mudar para DC só pelo molho Mumbo. Eu o vi em um programa de Anthony Bourdain e simplesmente tive que experimentar. Confie em mim, não decepciona. Mas enfim, quando finalmente chegamos à Floresta Nacional de Ouachita, estávamos seriamente prontos para abandonar as armadilhas da sociedade e abraçar a tranquilidade e a pureza da natureza, que é uma maneira elegante de dizer que estávamos prontos para ficar completamente bêbados ao redor de uma fogueira e cantar músicas do Dropkick Murphys no topo dos nossos pulmões. O que fizemos, talvez com um pouco de entusiasmo demais, pois em apenas 2 das 4 noites que deveríamos acampar na Ouachita, ficamos sem cerveja e tabaco. Não exatamente no momento oportuno também, era no final da tarde quando abrimos nossos refrigeradores e descobrimos apenas 3 latas intactas. Apenas o suficiente para nos fazer companhia nas horas de caminhada até a loja de bebidas mais próxima. Outlaw Liquor era pouco mais que um barraco de madeira nos arredores de uma pequena cidade chamada Crystal Springs. Levou-nos cerca de 3 horas de caminhada sólida para chegar lá, e posso prometer que vale cada passo. No começo, não tínhamos certeza se estávamos em uma loja de bebidas ou em um alojamento de caça. Havia taxidermias de ursos negros, cervos, perus e raposas vermelhas espalhadas por todo o lugar. Jeff, o proprietário, nos mostrou todos os vinhos e destilados feitos localmente e até nos deu amostras de algumas fermentações escolhidas. Entramos com a intenção de pegar 1 ou 2 engradados de cerveja e saímos com nossas mochilas cheias de cervejas, algumas das carnes secas caseiras do Jeff e algumas garrafinhas de vinho caseiro, junto com uma garrafa cada um do que Jeff, o dono, chamou de Abraxas envelhecida em barril, uma stout localmente fabricada com 11% de teor alcoólico. O sol começava a descer no horizonte quando estávamos perto do nosso acampamento, com os pés doloridos de horas de caminhada, sendo anestesiados pela bebida que tomávamos enquanto caminhávamos. Já havia aberto meu próprio pacote de carne seca, distribuindo tiras dele enquanto esperávamos que pudesse absorver um pouco da bebida. Estávamos naquele ponto da sessão de bebida em que as bexigas estão ficando um pouco cheias demais, então de vez em quando em nossa jornada de volta ao acampamento, parávamos para um de nós ir ao mato fazer xixi. Era uma noite linda. Grilos cantavam enquanto morcegos voavam ao redor de nossas cabeças, piando suavemente enquanto usavam seu sonar para se concentrar em insetos voadores. Quando foi minha vez de parar para fazer xixi, meus amigos se sentaram na beira da trilha com suas cervejas, enquanto eu andava até o mato para encontrar um bom lugar. Encontrei um, fiz o que tinha que fazer
e comecei a voltar quando ouvi algo através das árvores. Parecia gente, vozes abafadas e passos entre as folhas caídas. No meu estado meio bêbado e estúpido, pensei que poderia ser uma boa ideia me apresentar. Talvez pudéssemos beber juntos, contar algumas histórias, fazer alguns amigos, mas essas pessoas não queriam ser amigas. Quando atravessei uma densa moita e entrei em uma pequena clareira na floresta, ficou claro que querer me apresentar era uma péssima ideia. No momento em que apareci, 3 ou 4 caras na clareira se viraram para me olhar com surpresa zangada. Eles usavam roupas rudes, botas de couro gastas e muito jeans. Cada um tinha algum tipo de arma nas mãos, facões, facas Bowie. Um deles tinha um porrete enferrujado com espinhos que parecia ter 100 anos. Entre eles, amarrada e se debatendo na terra, estava uma jovem. Seu corpo era um mosaico de hematomas e machucados. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Nunca na minha vida tinha ouvido algo tão perturbador quanto os sons que ela fazia através da mordaça de pano. Quando finalmente desgrudei meus olhos da cena diante de mim, olhei para um dos caras de aparência caipira pairando sobre a garota amarrada. Ele estava sorrindo, e com um movimento suave, ele levantou um único dedo até os lábios. Virei-me e comecei a andar, devagar no começo. Não queria que aqueles caras pensassem que eu estava em pânico, que eu ia chamar a polícia ou algo assim. Tentei manter a calma, mas depois de alguns segundos comecei a correr, o mais rápido que pude em direção à trilha. Não precisei dizer uma palavra aos meus amigos. Eles começaram a correr também, assim que viram meu rosto. Corremos e corremos até que meu amigo vomitou cerveja e carne seca, meio digerida sobre si mesmo. Mas a essa altura estávamos fora de perigo. Ninguém estava nos seguindo. Quando contei exatamente o que tinha visto, uma discussão começou. Um dos meus amigos foi chamar a polícia imediatamente, enquanto o outro insistia que tínhamos que sair da floresta o mais rápido possível. Isso significaria dirigir seu carro bem acima do limite de velocidade até encontrarmos um motel. Não podíamos chamar a polícia e arriscar sermos presos por dirigir alcoolizados, não no maldito Missouri. Concluímos que chamaríamos a polícia primeiro, depois sairíamos de lá e iríamos para um motel antes de sermos parados, testados com bafômetro e presos. Nunca recebemos resposta da polícia. Meu amigo relatou o que eu tinha visto por telefone, com o máximo de detalhes que pôde, mas nunca tive um desfecho para o que vi naquela noite. Muitas vezes me pergunto o que aconteceu com aquela garota, se ela foi resgatada ou se está vivendo uma vida pacífica e feliz agora. Mas às vezes, nos momentos mais sombrios, sei que aquela garota não saiu viva de Ouachita. Mesmo que estivesse viva, uma parte dela estaria para sempre deixada naquela pequena clareira na floresta, tirada dela por homens cruéis e selvagens. Há alguns anos, alguns amigos e eu fizemos uma viagem de acampamento pelas terras altas da Escócia. A viagem foi desafiadora. O clima não perdoava, e o terreno menos ainda, mas no geral, foi um sucesso. Ninguém se machucou, ninguém se perdeu, e nada remotamente perturbador ou assustador aconteceu. Pelo menos, até a última noite, quando chegamos de volta à pequena vila escocesa onde deveríamos pegar um ônibus. Estávamos fisicamente e emocionalmente exaustos quando chegamos à pequena vila das Terras Altas que servia como nosso ponto de partida. 5 noites nas montanhas fazem isso com você. Mal tínhamos dormido e mal tínhamos comido, então a visão de uma pequena e suja cafeteria quase nos fez chorar. Atraímos olhares dos moradores locais, e para ser honesto, não os culpo. Estávamos um desastre de olhos vermelhos e cabelos oleosos, e todas as nossas roupas cheiravam a fumaça de nos reunirmos ao redor de uma fogueira à noite. Os locais estavam curiosos, mas ainda amigáveis. O dono da cafeteria nos questionou sobre nossa viagem e se divertiu com nossa fascinação pelas terras altas. Sempre se ganha pontos com os locais quando se diz que eles devem ser pessoas duras e trabalhadoras para viver em um lugar tão árido. Saímos de barriga cheia e fomos para o pub mais próximo, e único, da vila. Eles foram igualmente acolhedores, até mesmo ficando abertos 1 hora a mais do que o habitual, apenas para que tivéssemos onde nos aquecer até a chegada do nosso ônibus tarde da noite. Saímos do pub com cerca de 20 minutos antes do nosso ônibus chegar, agradecendo calorosamente a equipe do bar por nos acomodar, e depois seguimos pelas ruas quase mal iluminadas em direção ao único ponto de ônibus da vila.
É importante observar que o ponto de ônibus está localizado ao lado de uma pequena ponte que fornece um ponto de travessia sobre o rio que passa pela vila. Na fraca luz dos postes quase funcionais, sabíamos que havia uma ponte, mas não conseguíamos ver o que estava nela a qualquer momento. Os minutos passavam, e todos nós olhávamos para o relógio, ansiosos para chegar em casa para chuveiros quentes, camas quentes e comida de verdade. Devia haver menos de 10 minutos de espera quando ouvimos algo do outro lado do rio, um som de grunhido, mas estávamos tão zonzos e exaustos para fazer qualquer coisa com isso. O som continuou, ficando mais alto e mais vocal, até percebermos que havia alguém do outro lado da ponte, alguém que parecia bêbado e irritado. Não consigo lembrar quem, mas alguém estava curioso o suficiente para reunir energia para ir verificar. Eu não estava vendo, mas pude ouvir suas pesadas botas contra a ponte de metal, movendo-se lentamente até o topo. Então, houve um murmúrio de barulho quando desceu as escadas da ponte mais rápido do que subira. "Peguem as bolsas agora", ele sussurrou, tentando manter a voz baixa. "Vamos, se mexam." Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Na verdade, pensei que poderia ser algum tipo de brincadeira, uma tentativa fraca de injetar um pouco de emoção na última hora de nossa viagem. Mas um olhar nos olhos dele me disse que ele estava falando sério. Eu nunca tinha visto meu amigo tão assustado antes, nunca. Como se para confirmar o que ele estava dizendo, comecei a ouvir o mesmo tipo de ruído de passos na ponte de metal. Alguém estava se movendo rápido pela ponte do outro lado, fazendo os mesmos ruídos de grunhidos irritados que estávamos ouvindo. Nenhum de nós queria correr o risco, então todos pegamos nossas mochilas pesadas e as arrastamos pela estrada até uma pequena rua escura da vila. Estávamos razoavelmente escondidos na escuridão, mas ainda tínhamos uma boa visão do nosso lado da ponte, cada um de nós querendo ver o que tinha assustado tanto nosso amigo. Então vimos um homem cambaleando pelas escadas de metal da ponte com algo em sua mão, o brilho do aço inoxidável na luz fraca. "Jesus Cristo, é um facão?" Mal alguém de nós exclamou isso, o homem se concentrou no som de nossas vozes. Ele ergueu a enorme lâmina em seu punho, apontando-a na direção da pequena rua escura que pensávamos estar nos escondendo. "Vocês!" Ele rugiu em seu forte sotaque escocês, e então começou a descer as escadas da ponte em nossa direção, agitando o facão enquanto corria. Corremos, disparando pela pequena e escura rua. Não tínhamos ideia para onde estávamos indo, mas qualquer lugar que não estivesse na imediata vizinhança deste maníaco bêbado com uma lâmina tinha que ser melhor. Quem estava na frente deve ter tido a presença de espírito para fazer um desvio. Se nos afastássemos demais do ponto de ônibus, perderíamos nosso ônibus, e o único outro ônibus intermunicipal que passava pela vila não estava previsto para mais 2 dias. Ele explicou isso para nós na primeira oportunidade que teve. E todos lamentamos a situação em que estávamos. Voltar para o ponto de ônibus e correr o risco de ser esfaqueado, ou ficar longe do ponto de ônibus, perder nosso ônibus e acabar presos no meio do nada na Escócia. Era como uma operação militar ou algo assim. Nos movemos em duplas, cobrindo os movimentos uns dos outros e observando qualquer sinal de nosso potencial assassino. De algum jeito, conseguimos voltar para perto do ponto de ônibus sem encontrá-lo. Achamos que o tínhamos perdido e começamos a relaxar da melhor forma possível. Já haviam se passado cerca de 5 minutos depois do horário previsto para a chegada do ônibus, e estávamos começando a entrar em pânico novamente. Alguns de nós haviam concluído que tínhamos perdido o ônibus por completo e que era melhor começar a procurar um lugar decente para dormir antes de nos depararmos com o homem do facão novamente. Mas eles não tiveram que esperar muito, pois poucos momentos depois, uma figura familiar emergiu de uma das mal iluminadas ruas laterais. Nosso coração coletivo afundou quando vimos o que ele segurava. Era o facão. Era o mesmo maldito cara. "Vocês!" Ele rugiu novamente, antes de caminhar lentamente em nossa direção. Dessa vez, adotamos uma abordagem diferente. Não sei se foi a adrenalina ou a pura desesperança de pegar o ônibus e sair dali, mas ficamos firmes. Rugimos de volta para ele, sacamos nossas pateticamente pequenas facas suíças e desafiamos ele a nos enfrentar. Olhando para trás, foi meio glorioso. Passamos de vermes aterrorizados, espalhados pelas ruas, para guerreiros, dispostos a defender seu território. O que aconteceu em seguida foi como algo saído de um filme. Enquanto estávamos enfrentando o cara, ele começa a andar de um lado para o outro na rua, zigue-zagueando em nossa direção,
ainda agitando seu facão. Ele claramente foi desencorajado um pouco por nossa nova agressão, mas obviamente isso não o deteve inteiramente. Um sentimento horrível tomou conta de mim quando percebi que um de nós poderia estar prestes a sofrer ferimentos graves, mas ao longe, perto de onde a estrada se afastava do curso do rio, uma van da polícia apareceu ao virar da esquina, avançando em direção à cena e para nos resgatar. Foi como a cavalaria aparecendo em um velho faroeste. Fomos salvos. Nossa coragem dobrou e realmente começamos a avançar em direção a ele, empurrando-o na direção da polícia que, de alguma forma, ele estava completamente alheio. Ele só percebeu o que estava acontecendo quando a van parou atrás dele e um trio de policiais escoceses robustos saltou e o derrubou. Ele foi derrubado com força, tão forte que você ouviu o som oco de sua cabeça batendo no concreto. Mas não tínhamos nenhuma simpatia por ele. Aplaudimos quando as luzes dos quartos das residências próximas começaram a piscar e rostos apareceram nas janelas para assistir à confusão. Então, enquanto tudo isso acontecia, o maldito ônibus chegou, virando a mesma esquina que a van da polícia fez. Continuamos a aplaudir, pegando nossas bolsas e caminhando vitoriosamente em direção ao nosso passeio para casa. A polícia queria conversar conosco sobre o que tinha acontecido, mas recuou quando explicamos que esse era nosso único meio de sair da cidade. Disse a eles que entraríamos em contato para fazer declarações por telefone, mas nunca chegamos a entrar em contato. Estávamos todos apenas tão aliviados por estar fora de lá inteiros. De volta ao início de 2014, alguns amigos e eu tivemos a ideia de fazer algo para a caridade. Discutimos raspar a cabeça, correr maratonas, organizar algum tipo de piquenique comunitário, mas nada parecia ganhar tração. Eram todas ideias cansadas, usadas em excesso. Se quiséssemos obter doações, precisávamos fazer algo grande. Então, quando tive a ideia de passar 7 noites dormindo ao relento depois de caminhar 20 milhas nas montanhas Brecon Beacons, no país de Gales, sabia que era loucura o suficiente para obter doações, mas não pensei que meus amigos concordariam. Mas eles concordaram. Por algum motivo inexplicável, concordaram. Era um jogo de números, simples. Dizer às pessoas 7 noites, 20 milhas, sem teto pelo sem teto, e ver as carteiras se abrindo. Na data da partida, tínhamos arrecadado o total de pouco mais de 1.500 libras para a Shelter, uma instituição de caridade britânica que ajuda moradores de rua e pessoas em crise habitacional. Sentíamos um orgulho indescritível. Mas, na véspera da data de partida mencionada, estávamos ficando bem nervosos. As Brecon Beacons são usadas pelo Serviço Aéreo Especial Britânico, basicamente nossa versão da Delta Force, para seu treinamento devido ao quão acidentado e selvagem o terreno pode ser. Também planejamos a viagem para o início de abril, o que significava chuvas fortes e ventos fortes. Isso significava que acabamos investindo uma boa parte do nosso próprio dinheiro em equipamentos de excedente militar. Precisaríamos de muito equipamento para nos manter seguros e aquecidos por 7 noites inteiras nas Beacons, e acontece que os equipamentos de excedente militar eram a opção mais barata e confiável. Então, como você pode imaginar, estávamos cobertos de camuflagem para a marcha rumo às Beacons. Mochilas enormes, cheias de comida enlatada e água, nos pesavam conforme mais milhas significavam mais dor. Dor nos ombros, dor nos pés, dor nos joelhos e no pescoço e nas coxas. Por volta da milha 17, os outros 2 caras que participaram desistiram. Eu me encontrei como a única voz contrária, enquanto eles propunham chamar um táxi para as últimas 3 milhas da jornada. Um dos meus amigos alegou que sua mochila estava ridiculamente pesada e ele simplesmente não conseguia continuar marchando. Eu me perguntei o que ele tinha trazido com ele, que tornava seu equipamento tão difícil de carregar. Mas quando chegamos a um grande lago de água doce e montamos acampamento, descobri o porquê. Ele havia trazido uma carabina de ar comprimido, uma arma de chumbinho calibre 22, que devia responder por quase metade do peso que ele carregava. Sim, eu fiquei um pouco irritado. Talvez se ele a tivesse deixado para trás, teria conseguido continuar. Mas, meninos e seus brinquedos, certo? Tínhamos 8 dias inteiros para matar. O tiro ao alvo certamente ocuparia algumas horas de diversão. Sem mencionar que, se encontrássemos um pombo ou coelho apetitoso, talvez pudéssemos nos dar ao luxo de um pouco de carne fresca. Então,
Depois de uma primeira noite de exaustão, relaxando ao redor de uma fogueira à beira do lago antes de dormir, levantamos ao amanhecer com um grande dia pela frente. De alguma forma, pensamos que uma caçada ao amanhecer seria uma boa ideia. Poucas pessoas por perto, a vida selvagem estaria ativa. Mas não foi o caso. Não conseguimos uma única oportunidade decente de tiro em nenhum animal, mas encontramos algo. Em um ponto, no meio do nada, rompemos a linha das árvores e nos deparamos com um passeador de cães com olhos sonolentos, de manhã cedo. Não podíamos acreditar. As chances de encontrar alguém por ali eram mínimas, mas lá estava alguém, olhando nervosamente para um grupo de rapazes usando camuflagem, um dos quais carregava uma carabina de ar que parecia exatamente com uma arma de fogo real. Acenamos, ele sorriu, todos seguimos em frente. Não pensamos nada sobre isso. Para ser honesto, ele não parecia ser do tipo que chamaria a polícia ou faria um grande alarde. Quero dizer, ele não fez perguntas, nem mencionou a carabina. Então, quando voltamos ao nosso acampamento a tempo para o almoço, o incidente já estava praticamente esquecido. Depois de uma tarde de coleta de lenha e outros trabalhos de acampamento, nos acomodamos para uma noite de contação de histórias ao redor da fogueira. Eu contei algumas histórias de fantasmas escolhidas a dedo, algumas das quais provocaram mais risadas do que sustos, enquanto bebíamos algumas cervejas antes de dormir. Algumas horas depois, fui acordado abruptamente por algo. O grande abrigo que fizemos para nós três com uma enorme lona deveria estar escuro como breu, mas eu podia ver raios de luz penetrando dos feixes de lanternas do lado de fora. Então eu ouvi: "Polícia Armada, saia com as mãos levantadas, agora!" Um por um, saímos do abrigo, exatamente como eles ordenaram. Minhas mãos tremiam horrivelmente enquanto eu as empurrava para fora da entrada e para a luz cegante de 5 ou 6 lanternas. Lembro-me do puro, angustiante medo ao perceber que os feixes de luz não estavam nas mãos dos policiais, estavam presos na extremidade das armas que eles estavam carregando. Eu só percebi num lampejo, mas a realização me atingiu bem nos olhos. Estou honestamente surpreso por não ter me molhado ali mesmo. "No chão, agora! Deite-se no chão!" Eu me joguei no chão, mãos na parte de trás da cabeça, enquanto meus 2 amigos faziam o mesmo. Logo, nós 3 estávamos deitados de bruços no chão frio e úmido da floresta, enquanto a polícia armada revistava nosso abrigo. Não demorou muito para encontrarem a carabina de ar comprimido. "Achei, chefe!" um deles gritou. Eu não podia ver nada disso, mas era óbvio com base no que estavam dizendo. "É só isso?" "É isso sim, só uma arma de chumbinho pelo que parece." "Espera, então vocês 3 não são Pathfinders ou algo assim?" Demorou 1 minuto antes de termos coragem de falar. "Não." "Nenhum de vocês é militar, não?" "Não." Respondemos os 3 de uma vez. "Ah, bem, tudo bem então." O policial encarregado levou alguns caras de volta pela trilha e tiveram uma pequena reunião. Pelo que pude entender, o passeador de cães que nos viu havia erroneamente pensado que éramos do exército britânico, perdidos em manobras, e decidiu informar as autoridades. Não sei se isso é procedimento padrão para civis na área, quero dizer. Eles devem estar acostumados com a presença de homens armados nas beacons, mas às vezes penso que ele pode ter pensado que estávamos desertando ou algo assim, e decidiu chamar a polícia. Há muitos ex-oficiais vivendo nas beacons. Talvez ele fosse um deles. Mas eu divago. A polícia armada nos mandou levantar do chão antes de nos questionar sobre por que estávamos ali. Fomos honestos ao extremo. Contamos que era uma coisa de caridade, sem teto pelo sem teto, ou qualquer lema que adotamos para a arrecadação de fundos. Além da carabina de ar comprimido, eles pareceram bastante impressionados. Achei que ficariam irritados com o alarme falso, mas na realidade, um policial armado recebendo a chamada significa pagamento de horas extras e caçar idiotas na floresta com armas de verdade, não armas de chumbinho ruins. Isso não era algum incômodo para eles. Eles viviam para isso. Foi surreal, mas eles foram embora tendo apenas confiscado a carabina de ar. Deixaram nossas facas e equipamentos de pesca, embora tenhamos admitido não ter licença de pesca para nenhum dos lagos locais. Eles falaram sobre sentir um cheiro engraçado no ar, mas ainda assim não revistaram nossa tenda em busca de mais nada, embora eu saiba que teriam encontrado muito do que não queríamos que encontrassem. Eles também nos garantiram verbalmente que não seríamos acusados de nada. Apenas não façam isso de novo, rapazes, certo?
Foi tudo o que disseram sobre o assunto. Na verdade, voltamos para buscar a carabina de ar. No fundo da minha mente, eu tinha certeza de que voltariam atrás na palavra e nos prenderiam na delegacia. Há leis bastante sérias sobre invasão armada no Reino Unido, e até hoje não tenho a menor ideia de por que não nos acusaram de nada. Gosto de pensar que ficaram tão impressionados com a coisa da caridade que decidiram pegar leve conosco. Mas na realidade, acho que simplesmente tivemos sorte. Afinal, ainda acho que tivemos uma sorte extrema que a nossa carabina de chumbinho não foi a única coisa tirada de nós naquela noite. Um movimento errado, eu talvez nem estivesse aqui para escrever isso. Esta história aconteceu na Escócia alguns anos atrás. 2 amigos e eu pegamos um ônibus noturno de Liverpool para Dumfries para uma semana de acampamento selvagem. A principal diferença entre o acampamento selvagem e o acampamento regular é a presença de barracas. Acampadores selvagens não levam barracas. Eles apenas usam ponchos ou lonas para fazer um abrigo básico e basicamente dormem no chão. Sim, pode ser desconfortável às vezes, mas é um desafio. Queima a gordura de nossas almas, por assim dizer. Então são cerca de 5 da manhã, mal dormimos e estamos tentando nos orientar pela paisagem campestre escocesa. Naturalmente, pegamos um caminho errado. Temos 6,5 milhas pela frente, cerca de 9 horas de caminhada, e pegamos um caminho errado em apenas 2 minutos. Estou em descrença de que poderíamos ser tão burros. Mesmo sendo cerca de 5:30 da manhã e parecendo um trio estranho, paramos um ciclista que passava para pedir direções. Ele é tipicamente amigável e prestativo, e nos aponta na direção certa. Viramos uma esquina e vislumbramos um memorial de guerra que serviria como ponto de referência. Uma mistura de fracos aplausos é ouvida. Não podemos deixar de parar, colocar nossas mochilas nos bancos próximos ao memorial e descansar. O memorial de guerra está em uma encruzilhada. Sou lembrado da guerra e isso me incomoda. Estamos banhados por um sol dourado e quente, enquanto seguimos para o sudoeste em direção a Cargan Bridge. A calçada é estreita, e muitas vezes somos forçados para a estrada para manter o nível. Em uma elevação à nossa esquerda, vemos nosso primeiro coelho. Isso parece um bom presságio. Fazemos mímicas de mira através de escopos imaginários, fazendo sons de estouro e esfregando nossas barrigas para ele, que nos percebe e se esconde em uma sebe. Continuamos caminhando sob mochilas pesadas, passando por uma placa de casa de pedra falsa e brega, com 2 espadas de aparência plástica saindo dela. Diz algo em gaélico. Só na Escócia? Alguém ofegante diz. Chegamos a Cargan Bridge e cruzamos o morro com a habitação de um velho ferreiro ao pé, subindo uma encosta suave, passando pela escola secundária local e chegando à trilha da fazenda. Fizemos bom tempo e não há trabalhadores rurais nos campos, apenas muitos animais pastando. A casa do fazendeiro é excepcionalmente bem cuidada, mas o galpão de gado e o prédio vizinho estão em ruínas e suspeito que abrigam morcegos. Ovelhas e cordeiros nos avistam e pulam assustados. Passamos pelo galpão de gado e escalamos 2 cercas para evitar um grande tanque de resíduos. Isso nos colocou inadvertidamente em frente a outro tipo de cerca, a eletrificada. Isso é elétrico? Alguém reclama. Sigo o fio com o olhar e vejo que ele mergulha acentuadamente, conectando-se a uma unidade de bateria. Faço uma careta. É alto demais para pular e nossas mochilas tornam impossível rastejar por baixo. Vejo um grande pedaço de madeira morta, cercado por esterco fresco de vaca, e como se fossem minas terrestres, evito-os nervosamente e arrasto a madeira morta até a cerca. Continuamos através de 2 campos, escalando a cerca entre eles. Isso não é fácil com uma mochila pesada. Pego meu iPhone para filmar a subida do primeiro de muitos morros. Começamos a respirar pesadamente à medida que nossas mochilas parecem de repente 2 vezes mais pesadas e nos inclinamos para frente para manter o impulso. Nossos passos são forçados e pequenos. Guardo o telefone. No ponto mais íngreme, as brincadeiras cessam e nos esforçamos para subir a encosta gramada. Começo a sentir fome e nosso primeiro ponto de descanso aparece. Uma parada planejada para nos orientarmos e organizarmos. Colocamos nossas mochilas a poucos metros de onde montamos nossa barraca na viagem anterior e descansamos nossas pernas doloridas. Meu amigo Cork tira a camisa, ela está encharcada de suor e nota o vapor subindo de seus ombros. Jesus! Exclama Martin, o outro cara. Tem vapor saindo de você.
Rimos enquanto tiramos tabaco e comida. Martin e eu temos os mesmos bolos de aveia escoceses. Comemos com queijo cremoso e compartilhamos o café fervido de Martin. O Jet Boil é uma ferramenta incrivelmente útil e quase se tornará o centro de nossas vidas na próxima semana. Cork coloca minhas roupas secas e examina uma lata de café da manhã o dia todo, começando a ler alguns dos ingredientes. Aqui está muito mais fresco na sombra e olhamos para a paisagem, tirando pedaços de bolo de aveia dos dentes ou fumando cigarros enrolados. Já são 7 da manhã, mas nossa privação de sono faz parecer mais tarde. Isso é um pouco desorientador, mas estimamos chegar a Lochaber por volta das 10. Cork está cético quanto a isso. O desvio não foi um obstáculo suficiente e ele ainda espera por mais um. Este sentimento é justificado. Depois de nos movermos lenta, mas constantemente pelo campo, ao longo do cume da colina, chegamos à pequena coleção de casas que serve como ponto de referência. Após alguma deliberação, decidimos atravessar um campo de vacas que tem a única cerca transitável que podemos ver. Estamos motivados em parte porque parece rápido e fácil, em parte porque evita outra cerca elétrica de aparência mais ameaçadora. Cerca de metade do campo, noto que as numerosas vacas começam a nos encarar. Isso geralmente não é particularmente intimidante, mas o número delas e os olhares, obviamente hostis, me fazem diminuir o passo. Elas estão todas olhando para nós, você sabe, eu digo. Elas estão apenas curiosas, diz Martin. As vacas começam a andar em nossa direção, espalhadas em uma linha. Sou lembrado de uma formação de batalha. Elas estão andando em nossa direção agora. Elas só querem dar uma olhada em nós, diz Martin. As vacas começam a trotar e depois a galopar desajeitadamente. Cork para e começa a andar para trás. Elas estão correndo para nós. Eu também paro e começo a me virar. Por cima do ombro, vejo um pequeno cercado com condutores elétricos. Corre! Cork grita e tentamos correr com nossas mochilas, o que resulta em uma cambaleada. Já decidi que a morte por eletricidade deve ser mais rápida do que ser pisoteado. Não corram! Martin grita. Instantaneamente a ordem dispara sinapses no meu cérebro. Paro, giro e levanto os braços, fazendo-me parecer grande. Cork repete o mesmo movimento, simultaneamente e sem me olhar. As vacas que corriam parecem responder instantaneamente. Algumas param, o resto diminui o ritmo. Ouço um grito indistinto do outro lado do campo. É o fazendeiro, pedindo-nos para avançar ao longo da cerca até o portão. Viu, estamos bem, apenas continue se movendo, Martin diz, aliviado. Movemo-nos lentamente e compactamente, braços estendidos enquanto as vacas nos cercam e se empurram para nos ver. Elas são agressivas umas com as outras. Algumas montam nas vacas à frente para uma visão melhor. Está tudo bem, digo a mim mesmo. Vai ficar tudo bem, vacas legais, isso é completamente seguro. Isso não é realmente perigoso. Quero rir, mas não consigo. Estou genuinamente apavorado. Com os membros tremendo, subo o portão de madeira enquanto o fazendeiro nos aborda. Olá, elas estão apenas curiosas, só querem dar uma olhada. Se você seguir pela borda do campo, ficará bem. Se tivesse atravessado, então. Ele se interrompe e olha para longe. Então não sei. Você poderia nos indicar uma boa rota para a Maybe House? Sim, siga esta estrada aqui. Geralmente é tranquila. Depois vire à direita na estrada principal e siga. Não entre na fazenda. Continue e encontrará a estrada para a casa, certo? Sim. Obrigado, amigo. Estamos encantados com sua ajuda. Ele parece levemente interessado em nós, mas obviamente muito irritado com a comoção para demonstrar. Quase sempre que contei essa história desde então, as pessoas riram. Eu entendo, posso ver por que um bando de garotos da cidade assustados por vacas é definitivamente algo cômico. Mas realmente nos assustou muito, especialmente quando voltamos da viagem e percebemos o quanto de perigo estávamos realmente. Veja, vacas matam mais pessoas a cada ano do que tubarões, exatamente da maneira que descrevi. Um caminhante decide atravessar um campo, não ao redor ou pela borda, e acaba sendo pisoteado por vacas. De fato, a Health and Safety Executive do Reino Unido reemitiu um conselho de longa data aos fazendeiros para não colocarem bezerros e suas mães em campos acessíveis ao público como precaução. Isso foi retirado de um artigo do jornal britânico The Independent. Então, da próxima vez que você pensar em pegar um atalho por um campo, tenha certeza de que ele não está ocupado. Você pode ter uma surpresa desagradável e muito inesperada.